Leitura do livro Fragmentos de Pensamento e de Paixão, de Pietro Baldi. Capítulo Nosso livre destino. A humanidade compreende exatamente duas raças bem distintas, a dos evoluídos e a dos involuídos. Insistamos mais um pouco nesse conceito, que aliás já desenvolvemos neste livro. Não vá ao leitor surpreender-se com o que pode parecer-lhe repetição. Nestes casos, o pensamento retorna, mas diversamente orientado, enriquecido de novas considerações, associado a novas ideias, visto sob perspectivas mais amplas. Muitas vezes, a repetição é apenas aparente e a volta ao mesmo conceito se deve ao fato de que todos os fenômenos obedecem ao mesmo princípio. Especialmente, nesses últimos capítulos, o pensamento gravita em torno do mesmo centro, a lei e seus equilíbrios. E os problemas, inclusive os sociais e morais, são indistintamente propostos e resolvidos como o cálculo de forças. Além disso, a repetição muitas vezes é útil, porque um prego não se prega com uma martelada só. Nem sempre é fácil fazer um conceito penetrar no cérebro humano duro como pau. Enorme abismo separa as referidas raças. Os dois tipos se distinguem por dois modos diferentes de conceber a vida, por dois diferentes métodos de luta, por diferente método de comportamento. Tudo isso nos revela claramente. Cada qual escolhe o que mais se adapte à sua natureza e basta essa escolha para mostrar quem ele é. O evoluído prefere a força, o evoluído a justiça. Duas armas diferentes, adaptadas exatamente às mãos que devem empunhá-las. Mas o primeiro ignora os complexos jogos do dinamismo da vida, é desarmônico em face da lei, por isso fica isolado, não pode apoiar-se senão na própria força. O segundo tem consciência dos inúmeros recursos e da energia que escapa à percepção do primeiro. Seu potencial nervoso é mais elevado e por isso mais poderoso e penetrante, mais apto a vencer as resistências. Dessa superioridade, nem faz ideia quem se acredita composto apenas de corpo, e não, também e principalmente, de espírito. Mas, ao lado dessas suas capacidades intrínsecas, existe o fato de o evoluído se harmonizar com a lei e não estar sozinho, apoiado em suas pobres forças, mas tem atrás de si a lei a sustentá-lo. Não sendo rebelde, que nada contra a corrente da vida, mas abandonando-se inteiramente, tem à sua disposição as forças da vida, as quais o ajudam e o impulsionam. Temos assim, de um lado, a astúcia, oblíqua, complicada, torva, enovelada e, por isso, de movimentos embaraçados. Do outro, a inocência retilínea, simples, cristalina e, portanto, ágil e rápida. A astúcia e a inocência digladiam-se. De acordo com a lógica dos homens, o evoluído deveria perder. Não obstante, muitas vezes vence. Na realidade dos fatos, verificamos que vence. Vemos que, na prática, a força e a astúcia, métodos do involuído, não oferecem garantias seguras de vitória. Procuramos neste livro compreender-lhe a razão. Há nas armas do evoluído algo que não admitimos, exatamente por ser muito sutil, nos escapa à primeira vista. Precisamente esse imponderável as torna mais poderosas. Existe nelas previsão, logicidade, organicidade e sabedoria íntima que não incidem nos erros grosseiros da força bruta e também equilíbrio espontâneo que não se perde nos artifícios nem se enreda nas malhas da astúcia. Na espada imaterial do arcanjo lampeja, todavia, desconhecido poder que lhe permite vencer a revolta bestial de Lúcifer. Em presença do homem do dever, do homem evangélico da paciência e do perdão, o homem da força ri-se, sem dúvida, e considera-o débil e maluco. Mas, envaidecido de sua força, iludido com sua astúcia, não compreende a estratégia do outro, estratégia muito mais completa e profunda.
A força do evoluído reside na compreensão. A ameaça que pesa sobre o involuído consiste na sua incompreensão. No capítulo Tempestade, descrevendo a dolorosa fuga de um homem, dissemos que na hora do abandono, quando a riqueza e o poder falharam, o homem não estava sozinho, como pensava, mas a seu lado estava seu passado e suas obras, pois nossas obras nos acompanham. Estas, uma vez acabadas, representam o impulso fatal que testemunha, fala e age por nós. Somos nós mesmos que, depois de havermos estado na posição de causa, reaparecemos agora na de efeito. Suas fases de desenvolvimento no tempo entrosam-se perfeitamente, pois representam o desenvolvimento de uma força e de um movimento. Dentro da fatalidade dessa lei, é-nos concedida a liberdade de escolher, retificar e até mesmo de corrigir a trajetória. Mas, uma vez estabilizada, arrastamos-nos. O involuído não o compreendeu ainda e acredita-se senhor de ilimitado arbítrio e da capacidade de, a seu talante, fazer e desfazer os acontecimentos de sua vida. Míope vive apenas do efêmero presente. A estratégia do evoluído adere mais à realidade das coisas. Muito mais profunda, equilibra-se com as forças da vida e no passado e no futuro abrange muito mais vastos períodos de tempo. Dessa estratégia mais ampla participa a consciência pura, fator sem dúvida estranho à luta se a tomarmos na acepção vulgar. Luta em que a honestidade não serve de ajuda, mas de estorvo. O mundo de hoje confunde arbítrio com liberdade e, quando clama pela liberdade, intimamente deseja o arbítrio, o abuso, a licença. Nem compreende como exista ou não autoridade humana. Estamos, isso sim, permanentemente enquadrados nas invisíveis leis da vida. Nem como autoridade, o poder e a hierarquia dessas leis jamais diminuem. O mundo de hoje, infelizmente, involuído ainda, não compreendeu como essa desordenada agitação chamada liberdade não atinja o objetivo previsto por quem a ela se entrega, isto é, liberta-se de encargos e sanções. Não compreende como, através dessas sanções, a lei cada vez mais fortemente o repele, fazendo mais tarde sofrer tanto mais amargamente quanto mais loucamente tentou rebelar-se. A história é essa. Quem compreendeu as leis da vida sabe que a retidão constitui elemento fundamental do sucesso verdadeiro e duradouro, e que a desordem e o arbítrio podem conquistar-nos apenas escravidão e dor, porque, dada a estrutura de nosso universo, só esta liberdade se torna possível, a liberdade segundo a lei. A liberdade em desacordo com a lei é impossível. Observemos-lhe o mecanismo. As forças que no passado foram postas em movimento por nossas ações, uma vez em jogo, representam vontade autônoma, impulso que por inércia tende automaticamente a continuar movendo-se e a levar-nos para a frente, segundo a direção inicial. Se, a princípio, movimentamos nossas obras, agora elas é que nos movimentam, arrastam-nos para onde queríamos e não para onde queremos hoje. O passado não morre, mas revive sempre no presente. As nossas obras nos acompanham por toda parte. Em face dessa estrutura orgânica da vida, relação de causa e efeito a longo prazo, por força da qual o presente se preparou no passado e o futuro se prepara no presente, a filosofia do Carpe Diem é a manifestação de inconsciência. A liberdade, que imaginamos sempre virgem e completa, é apenas na fase inicial de nossas ações. Não pode ela permanecer indefinidamente no terreno neutro da escolha, mas fixa-se, condensa-se no determinismo representativo do encadeamento, por continuação, ao impulso que, uma vez dado, constitui um impulso em nosso destino. Esse impulso liga a liberdade às consequências do impulso cuja continuação já se torna impossível impedir, salvo um novo impulso corretivo contrário. Assim, as obras que fizemos espontaneamente tornam-se vivas e, como se fossem animadas de vontade própria, são ativas e, na qualidade de criaturas nossas, agem por nós. Nossa personalidade
é fenômeno contínuo em que os momentos sucessivos de seu futuro se ligam estreitamente e cujas forças, por nós suscitadas, se determinam e se põem em ação e em seguida não podem ser anuladas enquanto não se desenvolverem e esgotarem completamente. Essas forças formam nossa força, tanto em qualidade como em quantidade. Desse modo, o passado e o presente participam de nós. Representam essas forças a definição de nós mesmos, a coisa consumada difícil de mudar, e vivem em nosso destino sob a forma de fato de modo algum absoluto, mas ao contrário, sempre suscetível de retoques e modificações no incessante movimento da vida. Mas vamos vivendo, e o novo fato que cada dia nos acontece, se não o vinculamos já, é livre e, vivendo, ligamo-lo por meio de nossas ações. Assim vivemos, vinculando nossa liberdade a isto ou aquilo, enquanto o impulso não se esgota e a trajetória não desaparece. Mas, desenovelando-se, o fio da vida sempre traz consigo nova liberdade virgem que sucessivamente andamos vinculando e cristalizando no determinismo, enquanto não a abandonamos no passado, cristalizada depois de haver completado o ciclo experimental. A liberdade é interior, está no íntimo da personalidade, no reino das motivações, e daí a sua atividade se dirige para a periferia e se expande no mundo exterior da manifestação, que constitui o reino do determinismo. Assim, vincular-se ao determinismo ou extinguir-se nele corresponde às características dos dois mundos, interior e exterior, que as forças motoras de nossos atos percorrem, nascendo no primeiro, bem no íntimo da personalidade, e exaurindo-se no segundo, na periferia, no mundo exterior. Logo, com a constante germinação de novas ações, a liberdade aguarda-nos intacta e permanentemente nova, e na fase de sua maturação, um fardo de fatalidade sempre nos acompanha. Envolve-nos como a atmosfera, formando uma espécie de casca dinâmica que nos aprisiona à personalidade. É a nêmese da vida. Pode aniquilar-nos ou exaltar-nos, exatamente como ontem queríamos que acontecesse hoje. Assim como os filhos refletem as qualidades dos pais, essas criaturas testemunham o passado, querendo viver, mostrar-se e agir tais quais são, e não podemos destruí-las nem fazê-las calar. Gritam e querem como as queremos. Podem afirmar, este é inocente, ou então, este é culpado. Podem bendizer e maldizer, premiar ou exigir punição. Se forem acionadas pelo bem, tenderão a salvar-nos. Se forem acionadas pelo mal, não se deterão enquanto não houverem conseguido nossa desgraça. Isso acontece porque representam causa que exige o correspondente efeito, impulso desejoso de esgotar-se na direção que o lançaram. Seja qual for a sua natureza, boa ou má, tenderão sempre a seguir seu caminho até o fim e sossegarão apenas quando houverem consumido todo o impulso recebido. Na realidade, o bem e o mal existem personificados nessas forças. As do mal nos perseguirão como fúrias enfurecidas, gritando aos quatro ventos as nossas culpas e pedindo vingança, se atirarão contra nós, mordendo e dilacerando. A tragédia humana está repleta de exemplos disso. Como podemos defender-nos de inimigo que está dentro de nós mesmos? Impossível fugir-lhe, impossível fazê-lo calar-se. Não há barreira de força ou de astúcia capaz de detê-lo. Eis que o armadíssimo involuído agora está desarmado. O lutador não sabe mais lutar. O forte está intimamente minado e gasto. Eis que, através das vias sutis do imponderável, o involuído é vencido pelo fato, amedrontado pelo impalpável inimigo que ele não consegue entender, sofre e, examinando-se, procura entender. Essas forças são inexoráveis, são um destino, representam a lei de Deus, a inviolável justiça que tentamos violar e fatalmente põe as coisas de novo em seu lugar. Os recursos humanos clamam contra esses poderes silenciosos do fato que aniquilam toda defesa, transpõem qualquer porta
seja do rico, seja do pobre, ou do poderoso ou do humilde. Apenas uma coisa detém esses poderes, uma coisa inofensiva como o dedo de uma criança, leve como a asa de um anjo, imponderável e suave como uma prece, a inocência. Ser inocente. Essa coisa tão pequena se ergue diante do esmagador poder da força e o detém, porque isto é o que a lei quer, que o honesto encontre defesa e a justiça triunfe. Se ao contrário, em nosso passado não pomos o mal, mas o bem, as criaturas por nós geradas são de natureza totalmente diversa. Com o passar do tempo, elas também crescerão, tornar-se-ão maduras para produzirem seu efeito no mundo exterior das manifestações causais. E, em lugar de cercar nossa vida de inimigos que vomitam dor sobre nós, estarão ao nosso lado, cariciando-nos, protegendo-nos, encorajando-nos como nossos bons amigos. O involuído ignora que o presente não se improvisa nem se constrói à custa apenas do presente, mas se compõe em grande parte do passado, e a vida no seio de organismo complexo e perfeito como o universo não é louca aventura, mas desenvolvimento lógico e orgânico. Nada se tira do nada, mas todas as coisas vão e voltam nas ondas do tempo. Se ligam aos grandes ritmos da lei, se entrosam em suas causas de que, aliás, não podemos prescindir. E não podemos progredir senão por degraus e por fases, germe, desenvolvimento, manifestação, exaustão. No universo, tudo se entrosa, e isso por força da lei de causalidade, que a tudo liga no decorrer do tempo. Nada vem à luz do sol, senão através de filiação, isto é, através dessa derivação causal, por força da qual tudo revive sempre, indestrutível nas consequências em que necessariamente se continua. Como no filho se desenvolve o pai, na árvore a semente e na ação o motivo, assim também, por entrosamento individual, toda a causa continua no seu efeito. Em seu movimento evolutivo, através do tempo, todo fenômeno oscila entre esses dois extremos de um dualismo que não se isola numa forma impenetrável, princípio-fim, mas se articula continuamente no termo final, com novo termo inicial, e assim se prolonga até o infinito. Portanto, se por lei de casualidade tudo é filho do passado, a vida se nos mostra então como um jogo amplo e complexo de prolongada preparação. A vitória é determinada por dinamismos acumulados que afloram de um depósito interior, repleto ou vazio, rico de provisões boas ou más, úteis ou venenosas, o misterioso depósito da alma que passa despercebido ao indivíduo. As posições terrenas são aparentes e enganam. Assim, o pigmeu pode, quanto à substância, ser um gigante, e o gigante ser um pigmeu. Eis a força invisível de tantos inermes, a grandeza recôndita de tantos humildes. A posição humana exterior é fictícia. A casa interior pode ser habitada por amigos ou inimigos, pelo bem ou pelo mal, por anjos ou demônios. Eis a arma e a moral do evoluído. As boas obras, o cumprimento do dever, isso o isentará das sanções e o inocentará das culpas. Nosso passado já está feito, ele traçou a trajetória de nossa vida. Do mesmo modo que longa evolução biológica construiu nosso atual tipo biológico, que, tal como é, resiste a toda deformação rápida e a toda mudança. Assim também, depois de longa caminhada, se formou e definiu nossa constituição moral, reservatório de instintos alojados no subconsciente e radicados em nosso passado remoto. A forma não é definitiva, mas definida, pois o transformismo continua e processa-se e nada pode jamais considerar-se imutável. Permanece sempre aberta a porta da expiação e da correção, porque a liberdade, embora presa às consequências do passado, se mantém inviolada e inviolável, sempre capaz de dar novos impulsos ao destino e, através de novos esforços, corrigir-lhes a seu bel prazer a trajetória. O futuro é sempre livre, se lhe tiramos o peso do passado que nos inibe. A característica principal desse mecanismo de forças
consiste na possibilidade de isolarmos nosso destino do destino alheio. Ao lado de cada um de nós, falam e agem nossas próprias obras e não as obras alheias. Cada qual pode semear no seu terreno o que quiser, e ninguém pode semear por nós. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Portanto, livres, mas responsáveis. Absoluta independência quanto a semear o bem ou o mal. Absoluta obrigatoriedade de colher o fruto da semente que se lançou ao solo. Por isso, o sábio procura, em causas profundas e remotas, as raízes de sua situação atual e prepara, com grande antecedência, o seu futuro. Não tem importância que os outros ignorem essas leis. Quem erra, paga na mesma moeda e pagando aprende. Mas a maravilhosa justiça da lei divina consiste em cada um de nós permanecer livre, seja qual for o ambiente que viva, com o direito de perder-se ou salvar-se. A beleza de tudo isso consiste no fato de que essa liberdade permanece sempre garantida e o evoluído independente, senhor absoluto, sempre do próprio destino para construí-lo a seu modo em qualquer tempo e lugar. Assim, no mundo em que o ignorante evoluído, através de seus sistemas, impera e triunfa, ninguém pode impedir ao evoluído, que não é ignorante, de escolher seu caminho, segui-lo e colher frutos copiosos. Conforme a ação praticada, a lei dá a cada um a resposta adequada e funciona ao mesmo tempo, mas de modo diferente, em planos e formas diversos. Desse modo, a liberdade fundamental do indivíduo é tão respeitada, sem lesar o princípio de responsabilidade, que ele pode sempre separar seu destino do alheio, conservar completa autonomia de trajetória em meio do mais complexo entrelaçamento de forças, atingir os objetivos desejados e gozar da liberdade de perder-se em meio à salvação geral ou de salvar-se em meio da perdição universal. O resultado é garantido, quer o do bem, quer o do mal. O justo pode, portanto, avançar com seu binário, mesmo se for colocado no mundo de demônios. Perante Deus, o que vale é o seu passado, suas obras, seu merecimento. A lei responde no mesmo tom em que a chamarmos e é rica ao ponto de possuir qualquer tom. Ao justo se torna assim possível apelar não mais para a força ou a astúcia, sistemas de luta por ele superados, mas para a justiça divina e dela receber a resposta adequada, isolado em meio a vasto oceano de respostas indiferentes. É-lhe possível receber tratamento de bondade e de salvação em meio de cataclisma universal. Assim, o evoluído pode caminhar de acordo com o destino todo seu, independente do que seus semelhantes, independente até mesmo da sua própria humanidade. Enquanto os demais, considerados os seus métodos de luta, se destroem mutuamente, arrastados pelo turbilhão da força, pelo ódio recíproco ligados à própria destruição. O evoluído, isento das culpas do mundo, poderá seguir um destino todo seu de alegria e de paz. As forças do imponderável terão formado em torno dele uma camada protetora, uma defesa salvadora, que o tornará invulnerável, porque inocente, em meio dos mais graves perigos que arrastam os outros. Deixemos aos juristas o estudo das vias da justiça humana. Preferimos aqui nos ocupar do estudo da justiça divina, onde reside a gênese das adversidades que nos golpeiam. Que importa o instrumento que nolas inflige, se ele muitas vezes lhes ignora as causas? O importante é possuir a chave do mistério e resolver o problema de saber evitar o dano. O sistema da justiça divina é sumamente respeitador da liberdade individual, menos quanto a ser inflexível no campo das responsabilidades. Mas a liberdade inicial é inviolável. De acordo com a lei, a base do fenômeno social é o individualismo. O fenômeno coletivo representa, pelo contrário, um agregado, um organismo de individualismos que, embora se combine tendo em vista destino global mais vasto, permanecem separados e inconfundíveis. A necessidade do indivíduo assumir determinada atitude em relação à sociedade não lhe tolhe, de fato, a autonomia mais completa. Por essa razão, cada um de nós pode revelar-se e afirmar-se de acordo com sua própria natureza.
O rebanho tem plena liberdade de andar cegamente à deriva, à mercê dos seus elementares impulsos animais. O sábio pode, se quiser, estabelecer-se no deserto e aí realizar sua vida independente. Trata-se de independência interior e nela as construções humanas exteriores exercem influência relativa. Desse modo, entre indivíduo e massa pode abrir-se hiatos abissais que não se preenchem, e a evolução pode impedir o solitário hiper-evoluído e vidente para fora da órbita dos destinos normais, ao ponto de fazê-lo transpor as fronteiras da raça humana e entrar no domínio da humanidade evolutivamente superior à nossa. Esse tipo de ascensão é biologicamente possível. O que faz agora esse indivíduo? Já perfez o ciclo das provas terrestres que os demais estão apenas iniciando. Já conquistou a sabedoria pela qual os outros ainda vivem, lutam, sofrem. A Terra, naturalmente, não é mais o seu reino. Acabado o seu trabalho de expiação ou missão e cumpridos todos os seus deveres para com seus irmãos menores, nada mais lhe resta senão partir. A Terra não interessa mais, aos outros, porém, interessa. Na Terra, ele se sente estrangeiro e o é mesmo, e como tal é tratado. A vida humana, para ele agora inaceitável, expulsa-o de seu seio. Já nos outros trabalhos, insistimos e jamais cansaremos de insistir nos deveres do irmão mais velho para com os irmãos mais novos. A toda superioridade são inerentes pesadas obrigações, fadigas que não assoberbam os inferiores, deveres que se cifram em obras, renúncia e exemplo. Tarefas pesadas pesam a vida do evoluído. Ele o sabe e afronta o sacrifício. E por força da lei de fraternidade, o evoluído é admitido a usufruí-lo gratuitamente. É admitido a desfrutar de graça o sacrifício do Marte, que ele próprio muitas vezes foi o primeiro a agredir e a sacrificar. Isso não deixa de ser justo. Essa lei de fraternidade participa da estrutura do universo, como consequência de sua organicidade e hierarquia e da unidade do todo. É, pois, fundamental e inextinguível, mas a própria lei de justiça limita essa doação fraterna que ameaça transformar-se na destruição das mais importantes conquistas da vida, representadas pelo tipo biológico do evoluído. A natureza protege os seus valores e estes, mais do que todos, devem ser protegidos por seres os mais custosos e preciosos. As vias do evoluído são diferentes das vias da maioria. A trajetória de seu destino projeta-se francamente para fora da órbita das experiências terrestres normais. As distâncias se acentuam, as formas mentais não se compreendem mais. O evoluído torna-se um bólido que, lançado no espaço, emigra do plano humano. O evoluído iniciou espontaneamente essa ascensão que agora o envolve e arrasta. A estrutura desse jogo de forças leva-o agora ao ponto crítico. A célula, já madura, destaca-se da massa imatura da humanidade. Considerados a constituição e o funcionamento desse dinamismo, em dado momento, ninguém pode impedir a inexorável, a fatal separação dos destinos e dos trabalhos. Então, tendo cumprido a tarefa, o evoluído vira as costas para o mundo e vai embora, abandonando-o às suas próprias forças, para que ele, a custo do próprio esforço, como é justo, e não do alheio, continue o caminho da própria evolução. O individualismo, que constitui o substrato do organismo social e a dirige, recobra a supremacia. A justiça divina exige e impõe a reafirmação dos direitos do solitário incompreendido e espezinhado. Então, o material biológico elaborado e complexo se destaca do material primitivo e rústico. Tendo se tornado diferente nos distintos e na raça, deseja ardentemente reencontrar indivíduos de seu tipo, raríssimos na Terra, suspirando por mais elevadas e adequadas formas de vida. Deixada de lado todas as questões do mundo, porque não interessam mais. Não se incomoda com os problemas das pessoas que o habitam, não mais lhe dizem respeito. Os problemas torturantes pelos quais a humanidade tanto sofre e luta, os sistemas sociais, econômicos e políticos não atingem o seu frágil invólucro corpóreo, prestes a ser abandonado.
Então, se ainda quisermos seguir um indivíduo selecionado nessas ascensões biológicas absolutamente excepcionais, extra-série, extra-massa, deveremos virar as costas para o mundo e aventurar-nos em terreno que o leitor comum achará irreal e desinteressante, em terreno que penetre no imponderável e no inconcebível. Chegar-se desse modo, fora da órbita humana, a uma atmosfera rarefeita de natureza diferente, em que se tornam atuais as atitudes remotas. Tudo quanto nos preocupou até agora permanece lá embaixo, nos pântanos da terra. A força de lutar, sofrer e ascender, o evoluído penetrou em nova forma de vida, que aos olhos dos demais surge como remoto e inatingível sonho. Para que pudéssemos continuar, depois de esgotado o exame dos problemas terrestres, precisaríamos de levar o leitor muito além do que lhe é possível conceber em relação aos problemas do céu. O evoluído está sozinho, gênio, herói ou santo, ou super-homem, por mais humilde e humilhado que seja, tem consciência de sua verdadeira natureza, de indivíduo maturo e do natural desequilíbrio que o leva a destacar-se na Terra. Os inferiores, ignaros, gostariam de rebaixar-lhe o nível até ele, por força dos mal compreendidos princípios de igualdade. Poder-se-á humilhá-lo, mas fazê-lo retroceder jamais. As classificações e os enquadramentos humanos não criam valores intrínsecos e por isso não podem mudá-los. Nem a vida, nem a ascensão podem ser detidas. Poder-se-á rechaçá-lo e até mesmo matá-lo, porém não se poderá destruí-lo. Nenhuma força pode mudar-lhe a natureza, nem impedi-lo de continuar sendo o melhor. Em determinado ponto, as amarras do mundo, dolorosas amarras, rompem-se. Ele não tem mais o que dizer, dar ou fazer. O céu espera-o. Há muito tempo ele, embora devesse servir e sofrer, preso ao mundo, pelo peso específico, se distinguia da massa, incapaz de compactuar com a maioria e de integrar-se no rebanho. Finalmente, tudo chega ao fim, toda obrigação se esgota, o sacrifício se consuma. Consumatum est. Com essa apoteose, no terreno do super-humano, fecharemos este livro. Ao lado de seu modo especial de conceber a vida, exatamente a dor constitui uma das notas características do evoluído. Por que razão o super-homem é condenado a sofrer mais do que o homem comum? Exatamente por motivos inerentes à sua posição. Se as verificações precedentes tendem a reafirmar os direitos do individualismo em face da moderna tendência coletivista que tenta reabsorvê-lo, devemos reconhecer o esforço e a fadiga que isso representa. Os coletivismos oferecem à preguiça do homem normal a comodidade de confundir-se e esconder-se nas massas, de deixar-se guiar e arrastar pelos líderes, de encontrar proteção no número. Tudo isso constitui o instinto supremo e a defesa da nulidade. Nada nos causa mais piedade do que ver essas almas pensando em série, vivendo de imitação, essas consciências nutrindo-se de produtos já confeccionados e anulando-se no número. Kant dizia: é apenas máscara de homem pensando com um sistema alheio. A sociedade constitui-se em grande parte de máscaras, isto é, de rostos fictícios. Por detrás deles não existe personalidade alguma. Os coletivismos protegem e encorajam essa nulidade. Podem tornar-se até mesmo via de acesso para a irresponsabilidade. E o indivíduo, gostosamente, abandona parte da liberdade com o fito de eximir-se à correspondente porção de responsabilidade. Chega-se desse modo à exploração do progresso, ao parasitismo individual do coletivismo, em que o indivíduo inepto de bom grado se enquadra a fim de abandonar-se à indolência. No entanto, de quanta liberdade goza o indivíduo individualista? Por outro lado, quantas iniciativas e responsabilidades não lhe pesam nos ombros? Essa posição oposta constitui o antídoto apto a aniquilar os parasitas de todo o sistema, sempre prontos a tirar proveito dele, escondendo-se em seus ângulos mortos. O individualismo, pelo contrário, ressalta, expõe as vistas, porque isola, e isolando, define os responsáveis, quer dizer, os conscientes. O enquadramento orgânico das massas, se de um lado
consegue educá-las, oferece também o perigo de transformá-las em rebanhos de indivíduos mantidos pelo Estado, de escravos que obedecem para poderem viver como vagabundos. Oferece, em outro sim, o perigo de suprimir ou abrandar a luta mestra da vida. No momento, o super-homem é o indivíduo menos enquadrado e mais isolado que possa existir, e por isso o mais exposto, embora seja o mais livre e o mais consciente. Sua vida é tipicamente antiparasitária, completamente descoberta, bem afastada de agrupamentos protetores, de concessões cômodas e de cambalachos. É a vida mais nobre e gloriosa, mais seletiva e criadora, mas também a que mais fatiga. Sua vida significa alta tensão levada ao espasmo, bem-estar material sacrificado à ideia, significa aborrecimento, luta, paixão, intensíssimo trabalho de construção biológica. Não lhe é lícito abastardar-se no rebanho. Tudo isso, se enriquece a vida, também a torna difícil e dolorosa. O evoluído não pode furtar-se ao trabalho, vivendo de imitação, nem resolver os problemas sem esforço, sem pensamento, sem risco e sem iniciativa, a custo de atos coletivos em série, abandonando-se à direção alheia, deixando-se ir à deriva. Não faz parte do número e o número protege. Consideremos agora outro fato. Seu utilitarismo é a longo prazo. O do involuído, pelo contrário, quer compensações próximas e imediatas. Por exemplo, observemo-lo em função de problema já tratado alhures, o problema da autoridade. O evoluído, orientando sua atividade segundo o plano orgânico do universo, concebe a autoridade como dever e como missão. O involuído, inorgânico, rebelde e egoísta, concebe-a tão somente como prêmio concedido ao mais forte, ao vencedor na luta pela vida. Parece-lhe natural o desfrutamento de toda posição de comando, como também natural lhe parece o esmagamento do vencido. Na luta pela vida, no plano do involuído, a autoridade constitui atributo do vencedor, como a submissão é atributo do vencido. Ainda desconhece o conceito de justiça. O dependente é inferior, escravo, que deve ser calcado aos pés e explorado, e não pode ser considerado como indivíduo irmanado no mesmo organismo para receber educação e auxílio. Assim, através de compensação de equilíbrios, a autoridade raramente se apoia no amor de pai, mas se regula pelo temor, e o dependente, por isso, tem-na como inimiga natural. De fato, autoridade e subordinado, governo e súdito são duas forças contrárias e complementares que reciprocamente se influenciam, se educam, se plasmam. Sem direitos, como o consideram, ao vencido não lhe resta senão sofrer e esperar a ocasião propícia para rebelar-se, rechaçar a autoridade, pôr-se em seu lugar, não para cumprir-lhe as obrigações, mas apenas desfrutar-lhe as vantagens. E assim por diante, cada um por sua vez. O evoluído não pensa desse modo. A sua psicologia, esses métodos e o desfrutamento dessas posições repugnam extremamente. Seu utilitarismo é bem mais amplo e consciente e paira sobre esses resultados efêmeros, imorais e imediatos. Para ele, todo o encargo social não constitui afirmação e ampliação do eu, mas uma função, serviço. Mazzoni demonstrou havê-lo entendido muito bem quando escreveu: não é justa a autoridade de um homem sobre os demais, senão quando se exercita no interesse deles. Quando o evoluído respeita a autoridade, que sem considerar-lhe o mérito, é porque a abrange em sua concepção de autoridade, embora ela não corresponda à realidade dos fatos, e isso signifique, da parte dele, a apreciação moral superior a que essa autoridade merece. O evoluído não julga, respeita, não discute, obedece. Em face de autoridade exercida, com espírito involuído, o máximo que o evoluído faz é manter-se em respeitoso absteísmo, pois a isso o constrange. Ao contrário, o involuído subestima a autoridade, discute-a, julga, tenta condená-la e, ao primeiro sinal de fraqueza, agride-a a fim de apossar-se de suas vantagens. Estamos bem longe ainda do plano superior de estima e fé, de compreensão e justiça, plano em que os dois termos, autoridade e súdito,
não se encontram na posição de rivais, mas de colaboradores. Essa atitude de obediência e respeito, aí onde seria necessário, isso sim, defender-se por causa da existência palpável de agressão e defesa, constitui, no plano social, um dos gravames da vida do evoluído. O poder humano possui recursos, o evoluído não. Todos aspiram ao comando, o evoluído obedece. Os outros se julgam cheios de direitos, o evoluído só tem obrigações. Os demais homens trabalham em grandes grupos, compensando-se com riquezas e honrarias. O evoluído trabalha em silêncio, ignorado e pobre. No mundo assim, o evoluído não pode ser senão mártir. Na sua vida, porém, há bem mais profunda e substancial causa de sofrimento que não esses desacordos de relações e essas incompreensões. E também essa causa é inerente à sua oposição. Pelo menos, neste mundo, a dor constitui, sem dúvida, a nota fundamental da Gênese. No pomar da vida, os frutos mais nutrientes ficam ao lado da sombra. Mas, entendamos, sombra segundo a matéria, luz segundo o espírito. A alegria não alimenta, a dor sim. Só ela corta, escava, plasma e torna maduro, transforma e renova. Em resumo, revela e cria. A alegria dura muito pouco, nos rouba as energias e nos deixa completamente vazios e adormentados. A alegria é dissipadora, a dor leva-nos de novo às fontes vitais, nos concentra e refaz as energias, eleva-nos o poder espiritual. A dor pode piorar os maus, mas sem dúvida melhora os bons. Em algumas vidas, a dor é incidental, episódica, fenômeno. Trata-se de primitivos. Noutras, a dor apresenta-se como um plano fundamental que lhes dá sentido e valor. É estável, é fenômeno em profundidade. Trata-se agora de indivíduos maturos. A alegria constitui a experimentação dos inexperientes na vida e primeira experimentação elementar e juvenil. É ingênua, cheia de simplicidade espontânea. Quando, porém, a taça da alegria está cheia até as bordas, agora a lei de evolução nos proporciona experimentação bem mais profunda, a fim de fazer-nos descobrir verdades mais recônditas e remotas, que ainda não podem ser reveladas aos primitivos. Quando o destino do evoluído se destaca da terra e dos destinos dos demais homens, então a dor aparece como experiência dos maturos, senil, completa e profunda, dos fortes e dos justos, como um verdadeiro campo de ação do evoluído. A alegria é a atmosfera natural dos que há pouco começaram a viver, dos recém-chegados de graus inferiores de evolução. A dor é, por sua vez, um ambiente normal dos velhos que exauriram todas as experiências dessa terra e, por isso, partem para mundos melhores. Os primeiros são inexpertos, os outros sábios. Estes aprendem a lição, terminam o aprendizado. As posições inverteram-se, para aquele significa sujeição, para estes desinteresse. Quem parte, quem chega, quem deve viver nessa fase e já viveu nela, o involuído e o evoluído, dois estilos de vida, cada qual tem sua tarefa a cumprir. Estamos agora em condições de compreender que a diferença de raça entre involuído e evoluído não passa, em última análise, de diferença de idade. E também se nos torna fácil compreender a razão de o indivíduo preferir o método de luta e o evoluído inclinar-se para o da justiça. O método da força revela o primitivo, que se a ele corre é porque é exuberante e inexperto, ou melhor, rico de energia e pobre de sabedoria. O evoluído, por sua vez, já chegou ao fim da estrada que o primitivo mal começa a percorrer. Já está cansado, gasto, esgotou-se-lhe a carga dinâmica, agora transformada em experiência. Pobre de energia, rico de sabedoria. Permanece conscientemente sintonizado com os princípios da lei. Noutros termos, no físio-dínamo-psiquismo, isto é, na evolução trifásica do universo. O involuído representa a fase dinâmica e o evoluído a fase psíquica ou espiritual. A vida da humanidade percorre o trajeto necessário à passagem de uma posição a outra
quer dizer a transformação da força em consciência. O evoluído já transpôs a passagem, o involuído ainda não, pois não sabe pensar senão agindo, não concebe a ideia senão como fato, isto é, formalmente concreta. Trata-se de elaborar matéria-prima rude, fornecida pelo impulso, ou seja, pela carga dinâmica necessária para levar a efeito a experimentação em que essas forças paulatinamente se esgotam. O evoluído, por sua vez, apresenta-se com material já elaborado. Quanto a ele, esse impulso já atingiu o objetivo desejado, superando a sua fase de transformismo. Nada se perde, nada se destrói. Os jovens valem tanto como os velhos e os velhos tanto como os jovens. Acontece apenas que as posições são diferentes e os valores de qualidade diversa. A quantidade transformou-se em qualidade. A obtusa e rude exuberância em sabedoria consciente e refinada. Seu dinamismo biológico se degrada e esgota, vai mais tarde ressurgir sob forma diversa, como o poder espiritual. Apesar da equivalência substancial, os dois extremos são diferentes e não conseguem harmonizar-se. Cada um dos dois condena aquilo que não possui, exalta aquilo que possui, dá valor a tudo de que necessita e despreza tudo quanto não lhe serve. O sábio percorre o ciclo, pois exatamente para isso é que a força existe. Serve e lhe foi dada. O sábio elaborou dentro de si um sucedâneo que, para quem como ele está desse modo transformado, a substitui com vantagem. Para o primitivo, forte mas ignorante, se reserva dos golpes consequentes aos erros praticados durante a experimentação. Golpes a que o sábio nenhum medo tem mais, porque já aprendeu a evitar a prática desses erros. Que imenso dispêndio de energia para assimilar apenas algumas ideias. Isso nos mostra a importância e o poder da ideia. Não tivemos, para conquistá-la, de empregar e consumir tanto dinamismo de que a ideia é o equivalente. Isso nos demonstra a necessidade da compreensão sobre que tanto insistimos. No plano do universo, portanto, a força reduz-se a instrumento de experimentações, a reserva de energia de cujo consumo depende a compreensão, isto é, a construção da consciência. De um lado, a força dos jovens, do outro, a experiência dos velhos. No organismo universal, cada coisa tem função bem determinada e está no lugar exato. Os jovens valem pela posição que ocupam e os velhos também. A vida obriga-os a trabalho alternado e que mutuamente se compense. Durante o período em que suas qualidades encontram campo para manifestar-se, eles trabalham ativamente, de modo a imprimir um cunho especial à história e a impulsionar, de algum modo, o progresso. Todo ser pode sempre dar algo de útil, e o jovem audaz e batalhador, mas inexperto e inconsciente, vive para tornar-se o velho cansado e pacífico, mas sábio, às vezes por ele desprezado. Dá-se com a força e a sabedoria o que se dá com a alegria e a dor. Estão ligadas estreitamente. A alegria juvenil, que nos vem de sermos fortes, leva-nos, através da ilusão da vitória, à realidade dolorosa de que nasce a sabedoria. Para o involuído espontaneamente desejoso de alegria e senhor natural da terra, que é o seu mundo, a dor terrena é sufocação, asfixia, mutilação da vida material que constitui para ele todo o bem desejável. E para o evoluído, que já se considera um desterrado na terra, essa dor constitui a última experiência amarga no mundo superado, experiência que lhe abre as portas para a expansão da vida em outros mundos mais adiantados, únicos em que doravante lhe é possível viver. Essa dor representa o meio de romper grilhões, já por demais pesados, e preparar futuro melhor. No céu, o evoluído encontra alegria, a que o involuído procura e encontra na terra. A festa da vida está sempre no amanhã, nesse futuro melhor que, pelo menos relativamente, está na posição por nós ocupada. O evoluído amaldiçoa e teme a dor. O evoluído, porém, ama e abençoa. O involuído tem a dor na conta de destrutiva. O evoluído considera construtiva.
Tudo depende do sujeito. O sábio, que vive e portanto sabe, não incide mais nas ilusões humanas e recebe a dor, utilizando-a na função criadora. Ri-se dos primitivos e de suas alegrias, que não lhes deixam na consciência senão saciedade, cinzas do cansaço e náusea. Eis aí várias causas da dor do evoluído. Se muitas vezes sua vida é trágica, a dor transforma-o em altar de oferendas em que se consuma o holocausto supremo. E enquanto os primitivos se debatem entre a morte e a dor, o evoluído representa a ardente chama de sacrifício a Deus. No incêndio, ele se consome feliz, pois sabe que, depois desta vida, vida muito mais sublime o espera.